É isso. Falei sem microfone, a resposta foi baixinha. Então, de novo, boa noite, igreja. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Quero te convidar a orar mais uma vez. E agora, suplicando a Deus que nós possamos, como foi falado lá no início da liturgia, mais uma vez consolidarmos o nosso viver no fundamento que é a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe nesse momento. Então vamos orar por isso. Deus, em nome de Cristo Jesus, louvamos ao Senhor por esse culto. Louvamos ao Senhor pelo privilégio que temos de cultuar ao Senhor aqui, de engrandecer o Teu nome, de cantar músicas, Deus, que nos levam à reflexão sobre onde nos encontramos na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, que agora, pela exposição da Tua palavra, o Senhor continue a falar aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus eu suplico, porque se não for a graça do Senhor atuando, a iluminação do Santo Espírito de Deus, tudo será em vão. Mas nós sabemos que o Senhor aqui está, que o Teu Santo Espírito está nos conduzindo nesse culto, e o Senhor há de nos conduzir também agora diante da Tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Muito bem. Antes de falar sobre o texto que nós vamos meditar hoje, eu queria falar um pouco sobre corrupção. Eu vou falar um pouco sobre corrupção porque a gente quase não tem acesso a isso aqui no Brasil, né? Assim, é pouco, né? É muito raro, a gente vê falar caso ali, outro ali. Mas se a gente se assusta com o Brasil, eu me lembro quando eu fui para a Nigéria, há 8 anos atrás, eu fui para alguns irmãos que já estavam na igreja se lembram disso. Eu fui com a Jéssica, nós fomos para a Nigéria, no orfanato. E se a gente se assusta com a corrupção no Brasil, quando eu cheguei lá na Nigéria, eu confesso que eu olhei para o Brasil com saudade da corrupção que nós temos aqui. Só 2 exemplos para vocês terem ideia do nível de corrupção. Chegando no aeroporto, os agentes da Polícia Federal nigeriana, as filas lá são enormes, não tem preferencial, não tem nada disso. E os agentes da polícia falam assim: quem quiser cortar a fila, vem cá. É só pagar que corta a fila aqui à vontade. Assim, abertamente. Né? E qualquer pessoa que trabalha no aeroporto, até aquelas pessoas que, quando você vai em qualquer lugar aqui no Brasil, aquele coletinho, posso ajudar, sabe? Lá posso ajudar se você me pagar, entendeu? E aí nós precisávamos de ajuda e não tínhamos dinheiro. Como é que nós vamos fazer? Vamos prometer que nós vamos nos comprometer com a ajuda para o cara que está lá para ajudar, recebe para ajudar. E ele viu aquele tanto de brasileiro, tudo branco, né? Falou assim: agora que eu vou pegar um dinheiro bom. E ele o tempo todo: então vocês vão trazer uma alegria para mim do Brasil? Claro, claro. Você está ajudando? Nós vamos trazer um negócio do Brasil. E assim foi. E quando nós chegamos no último elevador, até o lugar onde ele ia nos deixar, isso nós estávamos com o nosso amigo Gito, que na época ele que conduzia todo o processo lá, ele já conhecia a Nigéria. Quando chegamos na saída do elevador, o Gito enfiou a mão na mochila e tirou uma mãozada, sabe de quê? De paçoca, que nós levamos paçoca. E o cara regalou o olho e falou assim: o que é isso? Você é o melhor doce do Brasil. Nós vamos trazer uma riqueza do Brasil que é inestimável. Né? E a propina nossa foi paga com paçoca. Né? Foi o que tínhamos. Mas um outro exemplo, esse é engraçado, porque depois a gente já estava no lugar que a gente precisava estar, a gente foi embora. Um outro exemplo, esse mais sério, um casal de brasileiros foi morar lá como missionários. E um dia, lá não tem internet, GPS, nada disso, eles perdidos na cidade de Lagos, a cidade de Lagos, que é uma cidade do tamanho da cidade de São Paulo, eles perdidos em Lagos, eles viram um carro da polícia, falaram assim: a nossa salvação. Chegaram na polícia e falaram assim: nós somos estrangeiros, estamos morando aqui agora, estamos perdidos. Como é que a gente faz para chegar no nosso endereço? Aí o policial prontamente falou assim: é só me acompanhar. O policial foi guiando eles até a porta da delegacia. Na porta da delegacia, eles, sem entender nada, quando eles pararam o carro, já 4 policiais, um policial que acompanhou eles entrou, voltaram 4 policiais, cada um murchou um dos pneus do carro. E falou assim: se vocês não pagarem uma multa de 10.000 nairas, vocês não saem daqui.
Que corrupção que é essa? Isso dá nojo. Isso dá nojo. Não dá. A gente vê corrupção no Brasil, a gente fica com nojo. E a gente olha para essas situações e a gente fala assim, como é que pode um ser humano extorquir tanto o outro? E eu queria te dizer que Jesus certa vez se encontrou com alguém que dava esse nojo, essa ojeriza, talvez ainda mais. E nós vamos falar desse encontro de Jesus, porque estamos falando dos encontros de Jesus aqui nos domingos à noite. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo 5, versículo 27. Quem é esse ser humano que causa essa aversão com relação à corrupção, tal qual a corrupção que eu vi lá na Nigéria e a corrupção que nós vemos aqui no nosso país também? Lucas capítulo 5, versículos 27 e em diante. A versão está errada. Aí está revista e corrigida. É a NAA. Lucas capítulo 5, versículo 27. Vamos juntos. Depois disso, Jesus saiu e viu um homem publicano chamado Levi, sentado na coletoria. E lhe disse, siga-me. Ele se levantou, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Aqui Jesus se encontra com Levi. E eu já te adianto que Levi é o mesmo Mateus evangelista. Levi é o mesmo Mateus, por isso a nossa liturgia hoje foram todos os textos do livro do evangelista Mateus. Mateus é esse Levi. Levi certamente é o nome hebraico de Mateus, e porque ele foi alterado, nós não temos informação. Mas é claro que é Levi, e tanto é que Mateus, ele, no cabeçalho aí do seu texto, pode estar aí também, lá no correlato, que é de Mateus capítulo 9, Mateus, ele se apresenta como Mateus nessa mesma história. Mas aqui, essa história acontece quando? O texto, no versículo 27, começa dizendo, depois disso o quê? Jesus, antes dessa cena, ele estava em Cafarnaum também, curando um paralítico, aquela história que muitos de nós conhecemos, se não todos, que a casa estava lotada de gente, e os amigos descem com o paralítico pelo telhado, Jesus perdoa os pecados, cura aquele paralítico, e é essa situação. Então Jesus está nesse ambiente fechado, essa multidão, e certamente agora é hora de caminhar para a beira do mar ali, para ter espaço, para respirar um pouco, porque foi uma confusão, até o telhado caiu, porque tinha gente descendo pelo telhado, e Jesus está indo, e ele passa por um publicano que era a profissão de Levi, e agora a gente tem que entender o que é publicano, ou trazer à memória o que é um publicano. Publicano vem de funcionário público. Funcionário público trabalha para o governo. Lembre-se que nesse tempo, quem era o governo? Quem mandava e desmandava em Israel? Roma, o Império Romano. Então Levi, ele era um judeu que estava trabalhando para o Império Romano. Só nisso aí ele já era alguém que causava aversão, como traidor da pátria. Alguém que é judeu trabalhando para Roma, só isso aí já causaria aversão. Mas mais, ele cobrava impostos, ele tinha a função de ser um agente da Receita Federal Romana, cobrava impostos, mas à base de muita extorsão, muita corrupção, explorando mesmo o povo. E aí causava desprezo e muitas vezes com razão. Os publicanos, eles eram tão desprezados que se você tivesse que levar uma testemunha no tribunal, se a pessoa fosse publicana, esse traidor aqui não fala no tribunal não. Na sinagoga, que era a igreja, a comunidade se reunia para estudar o Antigo Testamento, os publicanos não podiam pisar na sinagoga. Eles eram extremamente rejeitados. Por quê?
Porque eles compravam, para você ser publicano, tá? Se alguém tiver pleiteando uma vaga de publicano, se tivéssemos pleiteando uma vaga de publicano hoje, não é concurso público não, apesar de ser um agente público. O publicano, ele comprava uma vaga, ele comprava o direito de ser um coletor de impostos. E como é que ele recebia isso de volta? Coletando os impostos e fazendo o caixa 2 dele, extorquindo as pessoas, pegando as propinas. Então era gente complicada. E tinham 2 tipos de publicanos. Os gabai, presta atenção, os gabai eram o publicano de alta classe, porque eram os que cobravam os impostos fixos. Por exemplo, os impostos que envolviam as propriedades, os impostos que envolviam as rendas, o imposto de renda. Quem cobrava o imposto de renda eram os gabais. Aqueles impostos mais comuns. Se fosse hoje, era quem cobrava imposto de renda, IPTU, IPVA, impostos que não dá para extorquir tanto. Então eles eram uma classe superior dos publicanos. E aí tinham os moqués, que era a classe inferior na qual Levi estava, que era aquela subclasse de publicanos que cobrava os impostos do comércio, os impostos das transações, das vendas, das mercadorias que corriam ali. E a coletoria, o lugar onde cobrava impostos, aqui em Cafarnaum, era próximo ao mar da Galileia, próximo ao lago, porque ali chegava e saía barco, pescadores com as suas cargas, e ele cobrava os impostos ali. E era onde o publicano podia mais extorquir, porque, essa mercadoria sua, você vai pagar tanto de imposto. Não, mas não vale isso tudo. Quem diz sou eu sou o publicano, eu cobro os impostos. E tinham 2, dentro dos moqués aí, que eram esses publicanos ainda mais corruptos, tinham os grandes, né, que aqueles que já estavam num patamar tão alto, que eles tinham alguns cobradores para trabalhar por eles. Que é o caso de Zaqueu. Zaqueu era chefe dos publicanos. Então ele era um publicano que atingia um estágio que ele tinha outros funcionários por ele. Agora, Levi, ele era sozinho mesmo, porque ele era um cara que cobrava impostos, ele era sozinho, ele era, vamos dizer assim, autônomo, trabalhava sozinho na coletoria. Então é esse cara que Jesus vai se encontrar com ele, é com esse homem que Jesus encontra-se. E é com esse homem que nós, muitas vezes, nos parecemos. E precisamos nos parecer com Levi, não o que aconteceu até o encontro de Jesus, mas o que acontece depois. Porque Levi, ele era um homem desprezado, totalmente desprezado. Mas ele era um profundo conhecedor do Antigo Testamento. Por que você está falando isso, Pedro? Como é que você sabe? O texto não está dizendo que Levi, Mateus, conhecia profundamente o Antigo Testamento, mas ele conhecia a lei de Deus. Sabe por quê? No evangelho que ele escreve, existem mais de 90 citações do Antigo Testamento. O evangelista Mateus, ele cita mais o Antigo Testamento do que os outros 3 evangelistas juntos. Então era um cara que conhecia. E pensa, um grande conhecedor do Antigo Testamento, da lei de Deus, ele era impedido de estudar a lei de Deus, ele estava mergulhado na corrupção dele. E ele é esse indivíduo que certamente conhecia Jesus. Ele via Jesus, as movimentações ali, e ele conhecia Jesus. Então é esse personagem que se encontra com Jesus. E quando ele se encontra, versículo 27, o final do 27 diz assim: Jesus lhe disse: siga-me. Só uma ordem. Imagine só vocês. Mateus está ali, Levi está ali cobrando os impostos, fazendo as contas, alinhando com outros publicanos, como é que seria ali a extorsão, como é que a gente ia ganhar mais dinheiro. E de repente passa Jesus, olha para Mateus, olha para Levi e fala assim: vamos embora, me segue. E esse siga-me, quando a gente olha o termo no grego, é mais do que me acompanha aqui, vamos ali. É diferente de quando você fala assim: não, vamos ali comigo. Não é seguir nesse aspecto, é um seguir mais profundo, é comporte-se como eu me comporto. Essa era a ordem de Jesus para Levi. Ô Levi, vem se comportar como eu me comporto. Vamos mudar a sua história. Siga-me. E esse siga-me é o que
é a chave de entendimento desse texto, e eu queria que a gente pensasse nesse siga-me. O que isso tem a ver com a gente? Eu queria que a gente pensasse em 3 níveis aqui, e o primeiro é que ouvir o siga-me é deixar tudo para trás. Versículo 28, Jesus falou, siga-me, deu a ordem. Ele se levantou, deixando tudo, o seguiu. Deixando tudo, o seguiu. E é interessante quando a gente olha para a história de Levi, de Mateus, é diferente da história, por exemplo, de Pedro. E eu vou te mostrar. Porque Levi, quando ele deixa tudo mesmo. Ele nunca mais teria acesso àquela cadeira, àquela mesa de coletoria. Ele estava abrindo mão da vaga dele, da estabilidade financeira, dos recursos dele, da posição social diante de Roma. Ele estava abrindo mão de tudo. Diferente de Pedro, por exemplo, que era pescador, então vez ou outra ele ainda poderia pescar. Quando Jesus morre e ele acha que Jesus não vai ressuscitar, ele vai fazer o quê? Volta para a vida dele de pescador. Agora Levi está dizendo não para tudo, está abrindo mão de tudo. Eu fico imaginando quem estava à volta de Levi, o que olhou para ele e falou assim, isso é um louco, isso é um doido, o que está acontecendo com esse cara? Saiu, abriu, largou. Aqui, não fechou nem as notinhas aqui, não contou nem o dinheiro, não guardou o dinheiro na gaveta, saiu, deixou tudo. E o que faz alguém tomar uma decisão dessa? É só a graça irresistível do Senhor Jesus. E esse é um conceito tão importante para nós, na nossa teologia, que a graça é irresistível. E quando a gente vai pensar em graça irresistível, é a gente pensar que Deus, preste atenção nisso, graça irresistível é dizer que Deus pode superar toda a resistência do coração humano quando Ele quiser. Deus pode superar toda a resistência do coração humano quando Ele quiser. Vamos abrir Daniel capítulo 4, versículo 35. Projeta, por favor, Daniel 4, 35. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter sua mão, nem questionar o que ele faz. Quando ele aplica graça sobre a vida de alguém, parece ser loucura o que acontece. E é loucura diante dos olhos humanos. Mas isso é conhecer a Cristo. Isso é ter uma nova vida. É simplesmente deixar tudo para trás. Tudo que eu vivi antes de Cristo, tudo que eu desejei antes de Cristo, agora é diferente, porque uma graça irresistível me alcançou. E em nós, o encontro, o siga-me de Jesus, nos faz deixar tudo para trás e faz em nós o milagre da gente querer ter o comportamento de Cristo. Afinal de contas, seguir é ter o comportamento. É um milagre que faz os cônjuges no casamento quererem a fidelidade, cumplicidade. Isso é um milagre, porque o que o mundo propõe não é isso. Só a graça do Senhor Jesus aplicada no casamento pode fazer com que alguém deseje estar ao lado de outra pessoa pelo resto da vida. É só a graça irresistível que faz o milagre na vida do jovem de buscar santidade e não se entregar a tudo que o mundo oferece, a sonhar com uma carreira que vai abençoar o outro. Isso é milagre, isso é graça. É só quem aceita o siga-me de Jesus, quem é tocado por essa graça, é transformado, que tem essa intenção. É aquilo que faz o pai sonhar com o futuro do filho. E quando você olha qualquer pai por aí, vai sonhar, meu sonho é que meu filho tenha uma carreira, que possa se dar bem financeiramente, mas o milagre da graça irresistível faz o pai sonhar com a herança eterna do filho. Oh, Senhor Jesus, que o Pedro venha para ser herdeiro dos céus, para ser
um servo do Senhor Jesus, que o Antônio venha para ser um servo do Senhor Jesus. E eu não vou citar todos os bebês que vêm por aí não, que senão eu vou ficar aqui, como diz o Fabrício, o resto da noite só citando nomes dos bebês que vêm por aí, mas os filhos que já estão aqui, que esse seja o sonho do pai, da mãe, com relação ao filho. E esse sonho só é possível se a graça irresistível estiver agindo no seu coração. É o sonho que faz, é o milagre que a graça irresistível faz, de abandonar tudo, de abandonar a nossa coletoria. E entenda isso, qual tem sido a sua mesa de coletoria hoje? O que é que você precisa abandonar? Quando Levi se encontra com Jesus, ele sabia claramente, ele tinha que abandonar aquela profissão. Ele tinha que abandonar aquilo que ele vivia, aquela vida de ilusão, porque era uma vida fraudulenta, uma vida que só prejudicava as pessoas, uma vida de ambição, uma vida de pecado. E ele abre mão e segue Jesus. Qual que é a sua mesa de coletoria? Às vezes a mesa de coletoria de alguns são vícios que precisam ser vencidos, e só a graça, só o ouvir o siga-me de Jesus, a graça atuando vai fazer esse milagre. Talvez são pecados que às vezes nem são aparentes, e esses são os piores, porque esses nos apodrecem por dentro. Esses pecados que você consegue manter a aparência, que nós muitas vezes conseguimos manter a aparência, apesar do pecado que está nos corroendo, essa é uma mesa de coletoria que nós precisamos abandonar. Talvez é a impiedade, é de achar que você consegue tocar sua vida sozinho, sem depender de Deus. Não sei qual é a sua mesa de coletoria. O que é que Jesus está dizendo através de mim hoje? Siga-me, comporte-se como eu me comporto. Eu vou te ajudar, eu vou derramar graça na sua vida para você mudar. Eu vou derramar graça na sua vida para você mudar. Eu transformei Levi, que era o pior corrupto da região. Você acha que eu não vou conseguir transformar você nessa questão sua? Renda-se, entregue-se, siga-me. É isso que Jesus está dizendo para nós hoje. Então ouvir o siga-me significa deixar tudo para trás. E se você acha que essa conversa é muito estranha, eu quero te dizer uma coisa. Você precisa conhecer o Senhor Jesus. Aqueles que me ouvem, que nunca aceitaram esse convite do Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus pode estar operando no seu coração hoje, trazendo uma inquietação. O que é isso que ele está falando? Isso talvez você está me acompanhando pela internet. O que é isso? Parece que as coisas começam a fazer sentido. Isso é a graça de Deus se movendo em você. Siga o Senhor Jesus, abandone essa vida de pecado. Siga o Senhor Jesus. Uma vez que ouvimos o siga-me, nós abrimos mão de tudo, deixamos tudo para trás, deixamos toda a antiga vida e tomamos posse de uma nova vida. E aí o segundo ponto que eu quero que você pense aqui comigo, está no versículo 29. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Ouvir o siga-me é deixar tudo para trás, mas ouvir o siga-me é anunciar aquele a quem seguimos. Olha o que aconteceu com Levi. Ele estava lá, cobrando impostos, extorquindo as pessoas. Ele abre mão disso tudo e vai para casa com Jesus e chama todo mundo para um banquete lá. Gente, olha o tamanho do milagre. Quem estava na mesa eram os conhecidos de Levi, os publicanos, os pecadores ali, como os fariseus vão dizer mais à frente. Os pecadores estavam ali, e ali o que mudou foi a pauta daquela reunião, daquele encontro. A pauta que era extorsão, agora é salvação. A pauta que era corrupção, agora é mudança de vida. A pauta que era mamon, o dinheiro, agora é Jesus Cristo, o Salvador. Veja que Levi, quando ele começa a seguir Jesus, ele não faz um processo de reclusão social. E tem muita gente que se encontra com Jesus, faz o inverso do que Levi fez.
Ah não, agora... E aí é que as pessoas lá fora vão dizer, ah lá, virou crente, nem vem na minha casa mais. Virou, agora que ele é dos crentes, ele não vai nas festas da família, e assim e por aí vai. Veja que Levi, ele não mudou para uma reclusão. Ah, eu vou esquecer todo mundo, deixa eu ir embora, sair de perto desses publicanos. Não, ele juntou ajuntamento, mas agora é para apontar para Jesus, é para apontar para a salvação. E nós precisamos ter isso. Se você segue a Jesus, você precisa ter relacionamentos intencionais. Você precisa interagir com gente que precisa ouvir sobre Jesus. Com gente que está caminhando sem esperança. Gente que está na ilusão desse mundo. Você precisa ter relacionamentos intencionais. Como nós falamos aqui domingo passado na escola bíblica dominical, você precisa ser hospitaleiro, abrir as portas da sua casa, receber as pessoas na sua casa, os seus vizinhos. Como eu trouxe o exemplo na semana passada, você precisa transformar estranhos em conhecidos e conhecidos em servos do Senhor Jesus. Você precisa fazer amizade, fazer amizades. Não se esconder. Você precisa ser receptivo também aqui na igreja. Quantos visitantes chegam e não são acolhidos? Seja receptivo. É a oportunidade de você mostrar para quem nos visita, e você que nos visita, nós aqui temos a intenção de mostrar que nós não somos perfeitos, mas nós seguimos aquele que é perfeito e aquele que nos transforma dia após dia, rumo à perfeição, e aquele que nos dá esperança. Então seja receptivo na igreja também. E mais, olha o que Levi fez aqui, isso aqui é importante. Levi, ele usou da influência dele. Porque eu, meditando nesse texto, eu chego à conclusão que nem todos que foram à casa de Levi naquele dia tinham intenção de ouvir Jesus. Muitos foram só porque era o Levi. Muitos foram falar, deve ser que tem alguma oportunidade boa. Eu vou lá porque vou comer bem. Levi aproveitou da influência. E o que eu quero dizer com isso? Você certamente é influente sobre várias pessoas. Vou dar um exemplo aqui. Roberto, chefe do futebol há 10 anos. Está até distribuindo caneca do futebol, eu não ganhei a minha. O Roberto, ele tem muita influência lá no futebol. Quem já jogou futebol com o Roberto lá, que ele organiza toda quarta e todo sábado, para desespero da Simone 2 vezes por semana, e para nossa tristeza, que podia ser umas 4 vezes por semana, né? Assim, para a gente ter mais oportunidade. O Roberto, ele exerce muito bem a influência dele lá no futebol. Sabe por quê? Porque não tem nenhum jogo que começa antes de ter um momentozinho devocional ali de oração. Não tem nenhum jogo. Mas está atrasado. Para, vem todo mundo aqui. E ele é o chefe. Ele usa a influência. Talvez você é o chefe da sua empresa. E você tem influência para reunir. Você é gerente, você é coordenador, você pode reunir seu time ali e usar da sua influência para anunciar sobre Jesus. Você tem feito isso. Talvez você é influente na sua família, porque a sua família se reúne sempre, domingo após domingo, ou às vezes não é tão rotineiro, mas sempre temos a oportunidade de estar com a família, e muitas famílias se reúnem em reuniões que não fazem sentido nenhum, porque às vezes fica um para um lado, outro para o outro, ainda fica brigando. E por que você não usa a sua influência para reunir sua família e falar do amor de Jesus? Aproveite as oportunidades, na escola, na faculdade, entre os colegas, vai fazer um trabalho em grupo. Por que você não aproveita a oportunidade para saber como é que está lá a sua vida? Você crê em Jesus? Você quer que eu ore por você? Levi aproveitou a oportunidade, porque quando a gente ouve o siga-me de Jesus, a gente deixa a vida velha para trás. Mas a partir de agora, eu vivo uma vida para anunciar quem é Jesus na minha vida, para aqueles que precisam ouvir. E eu queria tirar uma última lição para nós aqui, que está no versículo 30. Os fariseus e escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores?
Aqui, então, lembre-se, Levi estava na coletoria, deixou tudo, foi para casa, fez um banquete para Jesus, os convidados, Jesus pôde impactar a vida daquelas pessoas ali, mas tinha um grupo, os fariseus e os seus escribas, eles murmuravam, eles falavam assim, lá, Jesus se contaminando com aquela raça de publicanos, nós somos superiores. Os fariseus e os escribas eram os religiosos de plantão, eles se achavam superiores. E tem uma terceira lição. Se a primeira lição é ouvir o siga-me, significa deixar tudo para trás. A segunda é ouvir o siga-me, significa anunciar aquele a quem ouvimos. E a terceira lição é ouvir o siga-me, significa vencer o nosso orgulho. Porque esses homens aqui, eles estavam encharcados de orgulho. Uma sensação de superioridade. Nós somos muito melhores do que esses publicanos e pecadores. Por que que Jesus se mistura com essa laia? E tem muita gente que se acha superior. Acha que é uma pessoa boa, é uma pessoa que não rouba, não mata, tem uma família certinha e já está de bom tamanho. Eu tenho feito a minha parte, eu tenho os meus direitos. Se existe uma vida eterna, eu já conquistei, porque eu estou vivendo aqui. Eu sou melhor do que muita gente. Eu sou melhor do que esse povo todo aí que está roubando, está matando, está se prostituindo. Eu nem saí de casa no carnaval. Eu estou aqui à noite, ouvindo um culto aqui na minha casa, na internet. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou muito melhor do que esse mundo todo aí fora. Sabe de uma coisa? Quando a gente se acha bom, a gente não precisa de um salvador. Só precisa de salvador quem se reconhece como miserável pecador. E nós somos miseráveis pecadores. Quero te dizer uma coisa. Se você acha que Jesus é só para mudar a vida de quem está apodrecido socialmente no pecado, o Senhor Jesus, Ele é salvador sobre a vida de quem, em tese, tem uma vida boa. Não seja orgulhoso. Renda-se ao Senhor Jesus. Jesus, ele responde aos publicanos, não vim chamar justos. Sabe por que Jesus não veio chamar justos? Lá no versículo 32. Porque não existem justos. A Bíblia também vai dizer que não existe um justo sequer, só o Senhor Jesus era justo, e é justo, e sim pecadores ao arrependimento. Se você acha que você é muito bam, você não se enquadra aqui, porque o Senhor Jesus está chamando gente que é pecadora. Agora, talvez você já reconheceu que é pecador, você sabe que é pecador, que não merece nada, que você foi alcançado pela graça de Jesus, mas muitas vezes nós reconhecemos Jesus, nos encontramos com Ele, mas permanecemos com orgulho no coração. Nos achamos superiores àqueles que não conheceram a Jesus. Nos achamos, não, que você olha, não tem ninguém que presta. Graças a Deus, eu estou com o meu Senhor Jesus aqui, sou muito melhor do que eles. Às vezes você nem fala isso, mas você pensa. Esses colegas de trabalho, tudo traindo a esposa. Mas eu sou bom, eu sou fiel à minha esposa. Isso é orgulho. Isso é orgulho. E mais do que isso, tem muita gente que, diante da podridão do mundo, o mundo está tão apodrecido e nós sabemos disso, eu nem preciso falar disso aqui, você, ainda mais numa semana saindo do carnaval, onde aconteceu uma tragédia que matou 60 e tantas pessoas, a mídia falou do carnaval, não foi falar da tragédia. Depois que passou o carnaval, que começou a se falar da tragédia. Num mundo tão podre, tem muita gente que tem um senso de, e aí principalmente pais com os filhos, um senso de, eu preciso proteger minha família, eu preciso proteger meus filhos. E nesse intento de proteção, a gente pensa que o caminho é o isolamento. Eu não vou deixar meus filhos se misturar com esse povo, eu vou protegê-los. E eu vou dizer uma coisa, nós não fomos chamados para viver dentro de um aquário. Nós não fomos chamados para viver aqui nessas quatro paredes. Nossos filhos precisam ser discipulados para que eles sejam luz por onde eles passarem.
Porque a luz não fica escondida debaixo da cama. E o sal, como a palavra de Deus diz que nós somos sal, ele não serve para nada dentro do saleiro. Por mais que o intento seja positivo de querer proteger os filhos, nós precisamos treiná-los, discipulá-los, para que eles encarem o mundo com o olhar de compaixão do Senhor Jesus, com o olhar gracioso do Senhor Jesus, e que eles saibam que tudo isso não leva a lugar nenhum, apenas um caminho existe, um Senhor e Salvador, que é o Senhor Jesus. Por isso, os pais, eu quero trazer aos pais esse desafio: seja um discipulador dos seus filhos, não alguém que brinca de esconder os filhos, de proteger pela... Não, meu filho é de casa para a escola, da escola para casa e só. Eu protejo meu filho. Deixa eu te dizer uma coisa, eu trabalho em escola. Isso é papo furado, tá? Isso é papo furado. O Cecílio também trabalha na escola, não é, Cecílio? Porque pai deixa o menino na porta da escola, busca, e o filho, se ele não for discipulado em casa, essa proteção de nada vale. De nada vale. Porque o que vale é a intenção do coração aqui. E nós precisamos fazer a nossa parte, claro, de discipular nossos filhos, mas nós precisamos confiar que é o Senhor Jesus, a graça dele aplicada nos nossos filhos, que vai transformar. Não é escondendo, não é escondendo. Nossos filhos, nossas famílias precisam ser agentes do reino, embaixadores do Senhor Jesus nesse mundo sombrio. Onde a sua casa estiver, onde sua família estiver, ali precisa estar a luz de Jesus. E não há treva nenhuma que resiste à luz. Não há treva nenhuma que resiste à luz do Senhor Jesus. Então, é importante também destacar nesse aspecto, porque às vezes eu estou falando aqui que a gente precisa estar em contato com aqueles que não conhecem a Cristo, porque nós não somos melhores, a única diferença, e grande diferença, é porque somos resgatados pelo Senhor Jesus. Que fique bem claro, que isso não significa se igualar. Ouvi domingo o pastor falar que a gente pode ir para as festas, que eu tenho que estar no meio dos pecadores. Jesus estava no meio dos pecadores, partiu festas. Que bênção, se você tiver a intenção de levar os pecadores ao arrependimento, porque é isso que a palavra do Senhor diz sobre as ações de Jesus. Ele estava no meio de pecadores, mas sempre visando chamar aqueles ao arrependimento. O cristão pode estar em qualquer ambiente, desde que tenha consciência, seja claro no coração, na mente e nas ações, de que ali eu estou sendo luz. E ser luz não é chegar num ambiente e falar assim, nossa, credo. Não. É de se importar com as pessoas, conversar, o que está acontecendo. Certa vez, eu discipulei uma menina aqui na igreja, que a situação dela foi muito interessante. Ela, na adolescência, ela estava muito bêbada em uma festa, e nessa festa tinha um menino crente, e ela estava muito bêbada. E ela foi no banheiro, uma situação assim, e deu de cara com a porta de blindex, e foi muito sangue, já caiu meio que desmaiada, e naquele momento ela se lembrou, quem é a única que pode me dar um apoio aqui? O menino lá, que ele não estava mexendo com nada, não estava bebendo, não estava nada, chamou o menino crente lá. E naquela noite ele sentou, ajudou até chamar a mãe, aquela situação toda, e foi falando do amor de Jesus para ela, e aquilo ali foi uma chave para ela buscar o Senhor Jesus. Existe outro exemplo, o missionário Marcelo, do Palavra da Vida, né? Ele conta o testemunho dele, que ele nos Estados Unidos, vivendo uma vida de profunda corrupção moral, com muito dinheiro, mas totalmente depravada a vida dele, ele se encontra com Jesus, e nesse encontro ele se lembra daquele que era luz na vida dele, que era um amigo do jiu-jitsu, que há um tempo atrás tinha dado uma Bíblia para ele, e ele tinha usado as páginas da Bíblia para bolar um baseado, e fumou as páginas da Bíblia, mas ele se lembrou desse cara e foi atrás dele, quando Jesus tocou o coração dele. Deixa eu te dizer uma coisa, nós precisamos ser luz, mas quem vai tocar os corações é o Senhor Jesus.
Mas na hora que ele tocar, que o Espírito Santo agir, quem é que vai estar em volta desse povo se a gente quer se isolar? Tem uma ilustração que diz que alguma pessoa foi visitar uma fábrica de produção de óleos lubrificantes. E era um equipamento muito bom e produzia muitos óleos de todas as formas, de todos os jeitos. E é uma linha de produção muito bem organizada, óleos para lubrificar máquinas. E ao final da linha de produção, alguém pergunta lá para aquele gerente: e esses óleos todos, para onde vocês mandam? Para onde vocês enviam? Não, para lugar nenhum. O óleo que a gente produz aqui, a gente usa para manter as engrenagens das máquinas funcionando. Assim é uma igreja que está em si mesmada. É uma fábrica de óleos, produzindo óleo para si mesmo, para se manter. Assim é o povo de Deus, que se esconde da sua missão de ser luz, de chamar pecadores ao arrependimento. É muito bom. As engrenagens funcionam muito bem, mas não tem relevância. Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor Jesus, a graça, continua operando. A graça, escuta isso, a graça continua operando. O braço de Deus não encurtou. Ele continua chamando pecadores ao arrependimento. E nós precisamos estar lá, ao lado, sendo boa influência, para que quando o toque do Senhor Jesus vier, essas pessoas tenham a quem recorrer. Levi foi assim, ouviu o chamado, a vida foi transformada e ele passou a vida anunciando quem era Cristo. Escreveu até a versão dele da história que tocou, impactou o coração dele, e inspirado pelo Santo Espírito de Deus, ele escreveu o Evangelho. E nós precisamos ser assim também. Abandone suas mesas de coletoria. Viva uma vida para anunciar esse rei, porque é isso que faz sentido. Não deixe o seu coração ser tomado pelo orgulho. Não somos melhores do que ninguém. Melhor é aquele que está em nós, Senhor Jesus. Quero te convidar a orar mais uma vez. Eu queria que o Fabrício vai cantar mais uma música aqui. Enquanto ele canta, eu queria que você se colocasse diante de Deus em oração. Um movimento muito especial que Deus pode fazer na sua vida hoje. Eu não sei em que situação você se encontra, se você ainda está à mesa de coletoria, dominado por esse mundo fadado ao fracasso. Então é tempo de você reavaliar sua vida e seguir a Jesus. Ou talvez você é alguém que segue a Jesus, mas está com o coração às vezes orgulhoso, achando que não deve se envolver com seu vizinho, com seu colega de trabalho, com seu familiar, que às vezes é insuportável. Mas que você clame ao Senhor Jesus, para que Ele possa transformar a sua vida enquanto cantamos. Depois nós vamos orar mais uma vez. Tudo a Cristo a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, que a graça que alcançou Levi, Mateus, seja a graça que alcance, Deus, as nossas vidas, assim como o Senhor nos chamou um dia, Deus,
Assim como o Senhor nos desafiou, nos chamou, nos comissionou e nós aceitamos, muitos de nós aceitamos esse convite com alegria, seguimos animados por um tempo e talvez hoje, Deus, estejamos desanimados, olhando para esse mundo com o coração às vezes dominado por orgulho, por sentimentos com relação ao nosso próximo que não vem do Senhor, sentimento de aversão, sentimento de exclusão. Pai, em nome de Jesus, coloque na tua igreja o olhar do Senhor Jesus, o chamado, o doce chamado ao arrependimento. Deus, tira de nós as palavras de juízo condenatórias. Somos agentes do Rei e o tempo é o da graça. É o tempo que o Senhor tem chamado pessoas ao arrependimento, transformado vidas. Nos ajude a crer que a graça do Senhor ainda atua, seja em quem for, quando o Senhor quiser. Não existe exército na terra, exército celestial que possa impedir a mão do Senhor. Pai, então que o Senhor, através de nós, através da nossa igreja, ilumine vidas, salgue, Deus, este mundo. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a anunciar o Senhor, a viver o comportamento do Senhor. Derrame graça, Deus, na vida daqueles que amam o Senhor, caminham em direção ao Senhor, mas estão estagnados em mesas de coletorias, estão estagnados em questões, Deus, que às vezes estão tão profundas no coração que a pessoa não consegue nem externalizar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor transforme, que o Senhor nos chame mais uma vez, chame os pecadores ao arrependimento com relação a tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Que o Senhor opere em nós, Pai, que essa mensagem reverbere em nossos corações, hoje, mas durante toda a semana. Que o Senhor derrame a tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, e as eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre o povo de Deus que se reúne aqui, sobre Israel de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.